Olá, belezinha, galerinha? Como está a energia de vocês? Estamos aqui na nossa aula com duas situações. Estamos com o diagrama funcional e o diagrama multifilar. Essa simbologia aqui vocês já conhecem, é o nosso famoso resistor. E essa daqui já foi passada em aulas anteriores, que é o nosso famoso LED. O D, que é o diodo, o E, que é o emissor, e o L, que é luz. Nosso diodo emissor de luz. Ele sempre funciona do seu polo positivo para o negativo. Então, a maneira funcional de ligar é como se você estivesse visualizando os componentes real, tanto na prática como na imagem. Essa maneira são em simbologias. No caso aqui, eu teria uma pilha de 3 volts. Então, o que diferencia a primeira imagem para a segunda é somente o interruptor, que não tem aqui no segundo circuito. Utilizaremos esse carinha aqui, ó, o Fritz. O Fritz ele é um software offline. Já o Tinkercad, né? Ele é um site online. Então utilizaremos dois para montar o nosso exercício de hoje. Aqui o padrão, né? O nosso circuito deu um padrão aqui de resistor de 470 ohms. Podemos utilizar até um menorzinho de 360 ohms. Não vai ter problema. Então vamos abrir aqui primeiro o nosso Fritz. Aqui eu tenho uma situação, um componente. Esse componente se chama protoboard. O nome do nosso primeiro componente é protoboard. Como é que funciona essa protoboard? Vou dar um zoom aqui maior. Então, ok. A protoboard ela é o seguinte, ela sempre funciona nessa verticalzinha aqui. O meio dela é cortado, ou seja, o que está aqui não chega nesse ponto. Eu vou puxar uma determinada situação. Puxei um cabo. Olhem só que ficou a situação dos 5 pontinhos ficar amarelo. Esses 5 pontinhos que está amarelo é como se fosse um ponto comum. O que está nesse quinto ponto é a mesma coisa que está no primeiro, é a mesma coisa como se estivesse no terceiro. Então ela só funciona de 5 pontinhos, a cada 5 pontinhos na vertical. Se eu colocar outro aqui, só vai funcionar por 5 pontinhos na vertical, descendo, né? E da mesma forma abaixo. Sempre funciona os 5 pontinhos na vertical e ela é partida ao meio. Então, a partir dessa observação, podemos montar o nosso circuito. Isso aqui é o princípio básico do funcionamento da protoboard. A protoboard ela foi produzida para não ficar fazendo emenda, solda, para não perder tempo em circuito. Ela foi fabricada para fazer as práticas com mais rapidez e fazer alguns exercícios com mais rapidez, né? Já puxei a minha fonte de alimentação que foi solicitada, né? Eu trouxe o meu LED, como lá o da figura, né? E o que é que a gente precisa mais? O resistor. Aqui abaixo a gente consegue visualizar o nosso resistor. Nosso resistor é de 220 ohms. A gente pode até alterar ele para uma situação maior ou menor. Vamos colocar ele de 330. Observe aqui a corzinha dele. Quando eu colocar 330, a cor vai mudar. A gente vai aprender a fazer, saber a resistência de um resistor mais detalhado. Então, observe, quando eu coloquei o resistor nessa sequência, os 5 pontinhos ficou verde na extremidade aqui dele. E esses 5 pontinhos ficou verde, ou seja, ele pertence a essa linha vertical e a essa linha na vertical. O resistor ele não tem polaridade. Eu posso ligar ele em qualquer sentido, vice-versa. Eu tenho um LEDzinho aqui, vou tentar girar esse LED. O positivo do LED é sempre o menorzinho terminal de dentro, ou seja, é esse terminal aqui que está tortinho. Então eu coloco o positivo do LED na saída, o resistor em série, ó. O resistor está no mesmo
terminal do LED. Quando eu pressiono aqui, o que é que acontece? Está tudo em amarelo, ou seja, o terminal positivo do LED está no terminal do meu resistor. Então, esse é o meu negativo aqui, ó. A outra extremidade do meu LED é o negativo. Então, eu posso, né, levar ele para o meu negativo. Eu posso fazer uma situação, eu posso inverter ele aqui. O positivo ficar desse lado e levar o meu negativo para cá, onde eu vou ligar o negativo da bateria. O negativo da bateria está no terminal negativo do LED, ó. Estão todos no mesmo ponto. Terminal positivo sempre o menor. O menor é terminal de dentro do LED, que é o terminal tortinho aqui. Então ficou a mesma situação. Resistor e LED estão no mesmo ponto. E eu trago o meu positivo, que eu vou ligar lá no meu interruptor. Depois do interruptor, passa pelo resistor e liga o LED. Vamos olhar se a gente encontra algum interruptor aqui no lado superior direito. Não encontrei nenhum interruptor. Para não perder tempo, eu posso fazer essa ligação direta. Posso ligar o positivo em cima do meu resistor. A corrente elétrica vai passar por cima do resistor e vai para o LED. Aí o que é que acontece? O resistor, qual a funcionalidade do meu resistor? Isso aqui é o diagrama. O positivo entra, passa pelo resistor, está no mesmo ponto e vai para o LED. E o negativo já está em cima do LED. Então eu tirei o interruptor. A função do resistor é limitar a passagem de corrente para não queimar o LED. Como a gente estudou, quanto maior a resistência, menor corrente. Então eu coloquei uma resistência razoável de 330 ohms, como é verificado aqui embaixo. E então vai ter uma corrente limitada e assim acender o nosso LED, ok?